Olá, seguidores. No vídeo de hoje eu vou falar sobre Cure 3, uma das melhores empresas para a gente aproveitar o bom momento do programa Minha Casa Minha Vida, que é o Thiago PS, esse é o canal O Fundamentalista. Então, resolvi falar aqui sobre a Cure porque tem muita gente falando sobre a empresa, tá? Muita gente mesmo. Aqui que Cure 3 tivemos um rendimento enorme aqui nos últimos períodos aqui para a empresa, né? Aqui no dividendo acumulado 2025 foi de 4 em 27 por cota aqui segundo o site Fundamentos. A gente pega esse valor aqui pela cotação de Cure 3, dá um valor realmente muito significativo, né? 4,27 aqui por volta dos R$ 33, quase 13% ao ano, é bastante coisa. No entanto, nós temos que tomar cuidado, tá? Conforme eu venho alertando vocês aqui em vários vídeos, muitas empresas distribuíram um caminhão de dividendos aqui em 2025 para fugir da tributação sobre os super ricos nos dividendos. Alguns até fizeram algumas coisas aqui, acho que a Curions, inclusive, chegou a emitir cotas para ter dinheiro para fazer o pagamento de dividendos. Algo que também influenciou aqui na queda das cotas nos últimos meses. Mas também teve outros fatores que eu vou comentar aqui ao longo do vídeo. Então, tomem bastante cuidado aqui ao ver esses patamares de dividendos, pois eles podem acabar não se repetindo no futuro, ou talvez com uma intensidade bem menor. Aqui, outro ponto de atenção que vocês precisam ter com empresas de aqui com esse foco aqui no Minha Casa Minha Vida, que realmente estão das incorporadoras são aquelas que estão tendo melhor desempenho, que é um programa que demanda bastante recurso do governo. E orçamento para 2027, as estimativas aqui que tende a ser bastante apertado, né? Então pode sobrar menos para esse programa, apesar de que Minha Casa Minha Vida recebe muita atenção por parte dos governantes. Mas ok, agora aqui vou começar a falar sobre os pontos mais importantes para o investidor de dividendos em Curi 11. Ok, com relação aos dividendos, ao dividend yield e que a gente pode esperar aqui para a Curi 3. Olha, aqui eu dei uma nota máxima, muito aqui com essa expectativa aqui talvez manutenção desse patamar de rendimento, mas estou meio com receio aqui se realmente mantenho essa expectativa tão alta de dividendos, né? Porque como eu falei, pode ter algum impacto até aqui pelos próximos anos, essa distribuição tão pesada em 2025. Então, é um ponto que a gente tem que ficar muito de olho no patamar de dividend yield de Curi 3. Outro ponto aqui sobre a frequência de pagamentos. Aqui deu uma nota boa, uma nota 4. Aqui a gente olha aqui a frequência, em 2025 ele pagou em fevereiro, abril, setembro e no final do ano, em dezembro. Então aqui 4 vezes, até que uma boa frequência, né? Apesar de que em anos anteriores ele não tinha essa frequência tão boa assim. Mas enfim, aqui quase de forma trimestral. Então por isso ele tem aqui uma nota boa em frequência. Já em previsibilidade, eu dei uma nota baixa, aqui por dois fatores. Primeiro, porque o histórico da empresa em dividendos não é tão elevado, né? Ela não é uma pagador de dividendos aqui com vários anos aqui pagando bem dividendos, além de que o próprio segmento é muito volátil. Então, aqui a gente não tem uma previsibilidade tão grande assim dos dividendos para a Curi 3, tá? Pelo menos eu não sinto segurança nessa questão de que a empresa vai continuar pagando aqui um dividend yield de 2 dígitos por vários anos. Além de que aqui existe possibilidade da empresa optar por reduzir o payout, né, o que impactaria o dividendo distribuído. Aqui em questão de crescimento, aqui eu dei uma nota 4, isso poderia até ter sido uma nota 5. A empresa ela tem apresentado um bom crescimento aqui nos últimos anos. Em tempo de pagamento, a gente pode observar aqui também pelo site Fundamentos, com exceção aqui desse pagamento aqui de 2026, vai ser feito apenas no final do ano.
os outros foram feitos bem rapidamente, né? Esse bem pesado aqui que apenas 9 dias já realizou o pagamento de um caminhão de dividendos. Ok, agora aqui vou passar para a segunda parte da análise aqui da empresa. Vou falar um pouco sobre os fundamentos dos principais indicadores e números aqui para a Curi 3. Mas antes, peço aqui o seu like, a sua inscrição e o compartilhamento aqui desse vídeo. Então, para fazer essa análise, eu não vou utilizar aqui os dados que a empresa disponibiliza, o gráfico deles, porque, para ser bem sincero, esse estudo que eles fazem aqui é de comparação com o trimestre ano passado e o trimestre anterior, não vejo como é, muito não tem um histórico, sabe? Você tem apenas uma foto, você não tem um vídeo do que está acontecendo com a empresa. Por isso, eu prefiro aqui muito mais aqui os gráficos que eu monto aqui para as empresas. Lembrando que você, caso tenha interesse aqui nesse material, basta ser membro aqui lá no meu canal dos imobiliários, já que esse canal ainda não é monetizado. Ok, primeiro ponto é verificar aqui na Curi a margem bruta. Aqui a empresa segue com a margem aqui na casa dos 40%, uma margem bruta excelente. Isso aqui é um número importante porque fala muito sobre o controle de custos de obras da empresa. Aqui outro ponto muito importante, a questão dos lançamentos realizados. Aqui dá para ver que aqui ela fez um baita de um lançamento aqui no primeiro trimestre de 2025, né? 14 lançamentos, que tem uma redução ao longo do ano. E agora aqui já vou aproveitar para explicar o porquê que a ação ela caiu bastante aqui nos últimos meses. Chegou a bater um pico aqui de 41,67 no dia 20 de janeiro, 20 de fevereiro, depois caiu mais de 20%. Acho que o principal motivo para a explicação dessa queda é que nas prévias operacionais nós tivemos aqui uma divulgação de um lançamento, uma redução, né? Aqui, ó, lançamentos aqui já dados do primeiro trimestre de 2026. Lembrando que as incorporadoras, elas primeiro lançam os dados operacionais, né, as prévias operacionais. Basicamente tem aqui quase todos os dados, né, lançamentos, vendas, muita coisa. Aí depois eles lançam o ILICE, resultados e aí sim com os dados financeiros. Mas, enfim, aqui já dá para ter uma noção do que está acontecendo com a empresa e podemos notar aqui que tivemos uma queda nos lançamentos, né? Foram aqui 2,8, quase 2,8 bilhões no primeiro trimestre de 2025 e aqui no primeiro trimestre de 2026 uma queda para 2,64 bilhões. Aqui uma queda de quase 5%. Ainda assim, um número bem elevado. No entanto, a empresa aqui estava com uma expectativa enorme aqui, um hype enorme aqui em Q3, né? Então, aqui meio que está precificando um crescimento exorbitante por tempo indeterminado e agora meio que o mercado ele tá caindo na real, tá? E aqui fica a dica que tem que tomar muito cuidado com empresas nessa situação, onde está sendo comentado demais, é um perigo enorme aqui de você acabar comprando caro, tá? Então, quando a empresa está muito na boca aqui daqueles sites de notícias, nos grupos aqui de Telegram, sei lá, você tem que ir com calma, que é muito provável que estejamos aqui no momento de histeria. Ok? Então aqui lançamentos a empresa tem aqui ó, lançado um bom patamar, mas como foi abaixo do esperado pelo mercado, a empresa a ação acabou sentindo. Aqui com relação à venda sobre a oferta, o VSO. Isso aqui é um ponto muito importante que mostra a, a facilidade com que a empresa tem conseguido vender a sua oferta. E aqui está no patamar de quase 40%. Então também ponto excelente, tá? Um bom patamar de vendas aqui para Q3. Aqui no estoque pronto, também outro indicador de como é que está a saúde aqui dos lançamentos da empresa, se está conseguindo obter um bom percentual de venda. Aqui também uma visão bem positiva. Aqui o estoque pronto em 2,60,
Aqui estava, até um tempo atrás, estava aqui por volta do 1%. Enfim, o estoque pronto muito baixo, né? Aqui, inclusive, mais baixo do que o histórico aqui anterior da empresa de vários anos atrás, lá em 2017, 18, 19. Aqui é em vendas líquidas. E aqui a gente consegue, aqui vendas líquidas e lucro líquido, a gente consegue entender por que, que a empresa subiu tanto aqui nos últimos meses, trimestres, né? Vejam só como as vendas deram um salto aqui nessa série, começando com essa série histórica lá em 2017. Além disso, aqui também o lucro, uma clara tendência de crescimento. Claro que o mercado vai especificar que esse lucro vai crescer indefinidamente. Isso aqui tem que tomar muito cuidado com otimismo em mercado financeiro. Ok? Então, aqui tem uma visão, acho que mais global aqui, com mais visão aqui sobre como é que está a empresa. Então, agora aqui com relação à minha conclusão sobre Cure 3. É sim uma boa empresa, tá? Excelente empresa aqui para investidor holder, também aqui para investidor holder focar em dividendos, mas que tem um pouco mais de estômago aqui para flutuação do mercado e flutuação de resultados e de dividendos, mas tem que ir com calma, tá? Muita calma aqui com o Cure 3, não dá para colocar pesado, porque tem essa volatilidade das incorporadoras, tem essa questão da precificação. Então, esse é um ativo que eu acho válido para ter na carteira, mas com bastante compras passadas para ir comprando aos poucos, tá? Então, isso aqui eu tinha para falar sobre Cure 3. Peça seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima!